Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra de Deus para meditarmos de maneira breve nessa manhã na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler, irmãos, apenas um versículo. Efésios capítulo 4. Vou tirar o agudo um pouquinho. Efésios capítulo 4, versículo 28. Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 28. Todos os irmãos encontraram? Ainda não, vamos aguardar um pouco. Efésios, carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, capítulo de número 4, versículo de número 28. Apenas esse versículo. Eu vou ler, irmãos, uma vez, depois peço que todos nós leiamos. Já que se trata apenas de um verso, de um versículo, eu leio uma primeira vez, sozinho, depois a congregação lê em conjunto. Efésios 4, versículo 28. Efésios 4, 28 diz assim: Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Vamos ler juntos? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Amém. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor, de fato, ó Deus, fale conosco agora, através da Tua palavra, por meio do Teu Espírito que permanece intermitentemente, ó Deus, todo o tempo em nós. Nós pedimos que Ele nos ilumine para compreendermos a Escritura Sagrada, a palavra do Senhor, nesse instante, a fim de sermos edificados através da mesma. Nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra trabalho, ela vem de uma palavra latina chamada tripalho. Não sei quantos dos irmãos sabiam disso ou já ouviram falar disso. E isso fala muito sobre a imagem que as pessoas costumam ter acerca do trabalho. Isso porque o tripalho era um instrumento de tortura no mundo antigo. E é dessa palavra, tripalho, que vem a nossa palavra trabalho. E muitas pessoas, irmãos, veem o trabalho assim realmente como uma tortura, como um sofrimento, um mal que é necessário nesse mundo. Mas a Bíblia, irmãos, fala do trabalho em termos diferentes. Para a Bíblia, o trabalho não é uma tortura. O trabalho não é, segundo a Bíblia, um castigo dado por Deus ao homem em razão do pecado. Muito pelo contrário. A Bíblia fala do trabalho como sendo a evidência de alguém que nasceu de novo em Jesus Cristo. Nesse texto, irmãos, que nós lemos agora há pouco, Paulo está na segunda parte da epístola aos Efésios, e geralmente as cartas de Paulo se dividem em duas grandes partes. Nos primeiros capítulos, Paulo fala sobre o Evangelho e depois ele conduz a sua argumentação para o modo como nós devemos viver à luz desse Evangelho apresentado pelo apóstolo Paulo. Repare aí no versículo 17 do capítulo 4, que Paulo vai dizer que nós não mais devemos andar como andam os gentios. Uma vez que nós conhecemos o Evangelho, que foi apresentado até o versículo 16 do capítulo 4, agora chega o momento de nós vivermos não mais como vivem os descrentes, os gentios, e como nós mesmos vivíamos antes de Jesus Cristo. Dos versos 20 a 24, Paulo vai dizer que nós devemos nos despojar do velho homem como alguém que tira uma roupa velha que não serve mais e se revestir de um novo homem que se renova em santidade e justiça pelo conhecimento de Deus. E a partir do versículo 25 aqui do texto que nós lemos, do capítulo 4, Paulo vai dizer em que consiste essa nova vida, esse revestir-se. E ele vai dizer que esse revestir-se consiste em obedecer à lei de Deus. Aqui, queridos, Paulo está lidando com os 10 mandamentos. Perceba, olha o versículo 25. Ele fala, por isso, deixando a mentira. Ele trabalha aqui com o 9º mandamento da lei de Moisés. Não dirás falso testemunho. Versículo 26, irai-vos e não pequeis. Aqui ele lida com o 6º mandamento, não matarás. E no versículo que nós lemos, Paulo está lidando com o 8º mandamento da lei de Moisés,
aquele que diz: não furtarás. Perceba que Paulo inicia o versículo que nós lemos praticamente repetindo o 8º mandamento. Veja como o versículo começa: aquele que furtava, não furte mais. É a mesma coisa que Moisés disse: não furtarás. O texto, irmãos, na verdade, se a gente fosse traduzir de maneira mais literal, ele na verdade deveria ser traduzido assim: o ladrão não furte mais. Paulo não está falando aqui, muito embora isso inclua, a pessoa que cometeu um roubo uma vez, mas do ladrão. É o chamado particípio presente do grego. Aquele que vive roubando, o ladrão, esse não roube mais. E Paulo fala assim, irmãos, porque no mundo antigo, muitos dos escravos eram também ladrões. E os crentes, em geral, eram escravos ou ex-escravos. Eram pessoas que serviam aos seus senhores e havia sempre a tentação de praticar roubos. A gente sabe bem, uma das cartas que Paulo escreveu foi a carta a Filemon. E Filemon é advertido, o tema da carta diz respeito a um dano que foi causado por um escravo, Onésimo. Os cristãos, irmãos, mesmo sendo convertidos, lidavam com essa tentação de praticar roubos. Abra comigo aí a sua Bíblia na carta a Tito. Adiante aí, avance para a carta a Tito, capítulo 2, versículos 9 e 10. Veja o que Paulo vai dizer ali. Carta a Tito, capítulo 2, versículos 9 e 10. Lá depois de 2 Timóteo, antes de Filemon. Tito, capítulo 2, versículos 9 e 10. Paulo está falando aqui a Tito acerca de como ele deve ensinar as várias classes de pessoas na igreja sobre como viver o evangelho. Aí ele vai falar aqui sobre os servos. Veja aí, verso 9. Quanto aos servos, quanto aos escravos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Ao que ele diz agora, irmãos, todos juntos? Não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Alguns crentes se sentiam tentados a roubar dos seus senhores, provavelmente porque eles se sentiam explorados. Paulo diz: você não deve fazer isso. Você era ladrão antes de conhecer a Jesus Cristo, você não deve mais agora roubar. Voltando para o nosso texto, Paulo vai dizer que não apenas o crente não deve roubar, mas ele deve fazer algo em contrário a isso. Veja o que ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Antes, ou seja, ao contrário, trabalhe. Percebam, irmãos, que quando a Bíblia traz uma proibição, ela traz também uma ordem consigo. Isso está lá na pergunta 99 do nosso Catecismo Maior. Quando a Bíblia traz uma ordem, ela traz uma proibição. E quando ela traz uma proibição, ela traz também uma ordem. E nós vemos essa aplicação desse princípio de interpretação da lei aqui. Não basta o indivíduo não roubar. Não basta o indivíduo não tomar o que é do outro. Ele precisa fazer o contrário. E o que é o contrário de roubar? Trabalhar. O problema do ladrão, irmãos, é que ele quer ter muito sem fazer nada. O problema do roubo é que o indivíduo quer ter alguma coisa sem trabalhar. E o contrário disso, portanto, é conquistar as coisas através do trabalho. Trabalho, portanto, irmãos, não é um castigo de Deus ao homem, mas é um mandamento do Senhor, que, aliás, precede a queda. Adão foi ordenado a trabalhar antes de pecar. A vida do cristão, irmãos, deve ser caracterizada, então, pelo trabalho. A palavra que Paulo usa aqui para trabalho, ela tem o sentido de trabalho de uma obra vigorosa e que leva muitas vezes ao cansaço. O nosso trabalho, queridos, deve ser constante e desgastante. É bom nós lembrarmos do que Deus disse a Adão depois da queda. Ele disse a Adão: você vai comer do que mesmo? Os irmãos lembram? Do suor do seu rosto. E Paulo repete isso: quem não trabalha também não coma. Portanto, irmãos, nós devemos viver do desgaste do nosso trabalho, do suor do nosso rosto. Irmãos, é interessante como muitas vezes nós não roubamos, nós até trabalhamos, mas muitos de nós, crentes, temos vergonha e até temos medo da ideia de trabalho duro, trabalho desgastante. Mas é isso que a Bíblia ensina. Você deve trabalhar e deve trabalhar duro, você tem que terminar o seu dia cansado, enfadado, como diriam os mais antigos. Um pastor batista chamado Matt Chandler, ele diz o seguinte, principalmente para os homens aqui, preste atenção você, principalmente que é homem.
Veja o que ele diz. Porque os homens estão indo para... Ele faz uma pergunta. Por que os homens estão indo para a cama hoje em dia com tanta energia? Não foi para isso que Deus te desenhou. Deus te desenhou para ir para a cama cansado. Por que você está indo para a cama tão forte? Não é assim que muitos homens estão indo para a cama. Nós temos muita energia e é por isso que muitos de vocês estão ficando agitados, porque Deus não te desenhou para ter muito tempo livre. Ele te criou para fazer guerra e vocês estão empurrando isso com a barriga. E um homem entediado é um homem perigoso. Mas eu vi essa citação há muitos anos atrás e me lembrei quando estava preparando, revisando esse sermão, e tomei como aplicação para mim. Quantas vezes, irmãos, nós até trabalhamos durante o dia, mas aquele trabalho relaxado, preguiçoso, entremeado ali com vários minutos no WhatsApp e tantas outras questões, nós temos muito tempo livre, às vezes para até besteiras. Não é assim, irmãos, que Paulo, os apóstolos nos ensinam. Você deve ter pouco tempo livre. Você vai ter tempo livre, é claro, você vai ter período de descanso, mas seu trabalho deve ser desgastante, você tem que terminar o dia cansado do trabalho que Deus lhe deu. Mas Paulo, irmãos, ele vai dizer que nós não apenas devemos não roubar, e ao contrário disso trabalhar, mas ele vai nos dizer como o nosso trabalho deve ser exercido. Eu quero que os irmãos prestem atenção ao complemento do versículo 28, onde nós vamos extrair 3 princípios acerca do nosso trabalho. Primeiro, irmãos, o nosso trabalho deve ser realizado com as próprias mãos. É isso que Paulo diz, veja aí. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos, até aqui, fazendo com as próprias mãos. A palavra próprias, no grego aqui, irmãos, ela é uma chamada variante textual. Essa palavra ela não aparece em todos os manuscritos gregos, tá certo? Do Novo Testamento, perdão. Mas provavelmente essa palavra faz parte do original. Paulo deve ter escrito isso mesmo. Trabalhe com as suas próprias mãos. E a ideia aqui, irmãos, não é a de que o trabalho ele só é válido se for um trabalho braçal. Não é essa a ideia aqui. Paulo não está ensinando que o trabalho ele só é aceito por Deus quando ele é feito literalmente com a mão, trabalho braçal, com enxada. Tanto é que a palavra trabalho aqui ela também é usada para o trabalho do pastor, do pregador, que não é um trabalho feito imediatamente com as mãos, mas é um trabalho feito com a mente, com a leitura, com livros. A ideia aqui não é de que o trabalho deve ser apenas o trabalho braçal, mas a ideia aqui, irmãos, é que nós devemos viver do que as nossas mãos produzem e não do que a mão dos outros produz. Abra comigo a sua Bíblia aí, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 10 a 12. Abra aí comigo. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 10 até o versículo 12. 1 Tessalonicenses 4, de 10 a 12. Veja o que o apóstolo Paulo diz. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidando do que é vosso. E agora o que é que ele diz, irmãos? Trabalhar com o quê? Com as próprias mãos, como vos ordenamos. Agora, de modo que vos porteis com dignidade com os de fora e de nada, o quê? Venhais a precisar. O que é trabalhar com as próprias mãos? É trabalhar de uma maneira que eu consiga me sustentar com o que eu produzo. De modo a que eu não venha precisar ser ajudado por ninguém. Veja, Paulo não está dizendo que a gente nunca vai precisar ser ajudado por alguém. O que Paulo está dizendo é que eu nunca devo precisar receber a ajuda de alguém por falta de trabalho meu. Eu posso até vir a precisar de alguém, porque você pode passar por uma crise, você pode ficar doente, ficar inabilitado para o trabalho, isso acontece. Mas nunca por preguiça nossa, nunca por falta de disposição em trabalhar. Isso é trabalhar com as próprias mãos. Eu vou viver do que a minha mão produz, o meu trabalho, não do que os outros produzem, e eu tomo. Isso é um princípio importante, irmãos, para a nossa sociedade, porque há muitas pessoas no nosso país e no mundo que, podendo trabalhar, escolhem viver do que a mão dos outros produzem. E aqui, irmãos, eu queria trazer uma aplicação muito concreta para nós. Nós, como crentes, nós não devemos nos servir de programas de assistência do governo se nós podemos trabalhar.
e se o nosso trabalho é suficiente para o nosso sustento. Você só deve se servir de serviço do governo, de bolsa isso ou aquilo outro, de ajudas de outros apenas se o seu trabalho não é suficiente. Aí você pode. Mas se o seu trabalho é suficiente, você não deve se servir de nenhuma outra ajuda. Você deve viver do que produz as suas próprias mãos. Nós não devemos, irmãos, ser peso a ninguém. Paulo diz isso, que ele procurou não ser pesado para a igreja de Corinto, embora no caso de Paulo fosse seu direito receber salário, naquele caso era direito dele. Mas ele procurou não ser pesado a ninguém. O primeiro princípio, então, irmãos, do nosso trabalho é que nós devemos trabalhar com as nossas próprias mãos, mas em segundo lugar, nós devemos fazer o que é bom. Então, eu devo primeiro trabalhar com as próprias mãos. Em segundo lugar, eu devo trabalhar fazendo o que é bom. Veja o que ele diz. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Isso é um segundo princípio do trabalho. Eu devo trabalhar com as próprias mãos, buscando fazer o que é bom. Essa palavra bom, irmãos, no grego significa algo excelente, algo útil, algo agradável. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que não basta que eu trabalhe com alguma coisa que me dê dinheiro e pague as contas do mês. Isso não basta. Isso é um primeiro princípio, mas não é suficiente. Eu preciso trabalhar com alguma coisa que seja útil. É interessante, irmãos, perceber que no tempo do apóstolo Paulo já havia o problema de pessoas que se ocupavam em futilidades. Um escritor chamado Cícero, que viveu no século I, um escritor romano, tá certo? Chamado Cícero, ele escreveu um livro chamado Dos Deveres. E nesse livro, irmãos, ele critica muitos romanos do seu tempo que ganhavam a vida fazendo coisas fúteis, como, por exemplo, ostentando riqueza, participando de fofocas e de intrigas, e buscando prazeres hedonistas sem limites. E é contra isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, olha, não basta que você consiga pagar as contas no fim do mês, você precisa fazer isso através de algo honrado. E esse é um problema, irmãos, dos nossos dias. Porque você vai encontrar muita gente aí que vive das próprias mãos, mas fazendo aquilo que não é bom. O pessoal mais jovem aí, os adolescentes, as crianças que já estão na internet aí, sabem que existe uma profissão hoje em dia chamada youtuber, não é isso? Pessoas que ganham a vida através da remuneração de vídeos na plataforma chamada YouTube. Isso por si só não é errado. Mas muitas dessas pessoas são pessoas que ganham a vida mostrando a sua vida íntima, a sua vida pessoal, ou fazendo coisas imbecis, como, por exemplo, teve um que encheu uma banheira de Nutella e entrou dentro da banheira e se filmou lá e fez um vídeo. Esse vídeo deu muitas visualizações e ele, obviamente, ganhou dinheiro com isso. E há muitas coisas assim, irmãos, pessoas que ganham a vida jogando videogame na internet. As pessoas assistem lá como é que se joga determinado jogo e a pessoa vive disso. Fora profissões antigas, tais como prostituição, agiotagem e coisas assim. Paulo está dizendo que essas coisas, mesmo que você consiga seu sustento disso, isso não é trabalho. Porque você deve trabalhar em algo bom, algo útil. O seu trabalho deve resultar em alguma coisa aproveitável. Seja você um padeiro, alguém que faz bolo, uma costureira, você faz roupas, você é um pregador, um jornalista, um professor, um vendedor. Não interessa nesse sentido, mas interessa no fato de que o resultado final do seu trabalho tem que ser algo útil. Nós não podemos, irmãos, dedicar a nossa vida e ganhar a vida com banalidades. Queria deixar esse recado aqui para você que é jovem. E talvez você veja youtubers, né? Não sonhe em ganhar a sua vida com isso. Aprenda uma profissão digna, algo honrado e procure fazer isso. Seja uma escritora, seja um escritor, seja um farmacêutico, um biólogo, um professor, o que quer que seja, mas faça algo honrado, algo bom, do qual você tire o seu trabalho. E dentro desse princípio ainda há uma segunda questão, irmãos. Nós devemos, além de fazer algo que por sua natureza é bom, nós devemos fazer isso bem feito. Há esses dois sentidos em fazer o que é bom. A atividade deve ser boa e o modo como nós a fazemos deve ser bom. Eu devo fazer o que eu faço da melhor maneira que eu puder, a fim de que as pessoas olhem para o que eu faço e digam assim, o que ele faz é bom. Esse indivíduo, ele prega bem, a gente consegue ver que ele preparou o sermão, que
que ele estudou durante a semana. O produto que esse indivíduo produz, ele é bom. Ele não vem bolorento, ele não vem vencido, ele não vem podre, estragado, ele foi bem feito. Essa roupa que ela faz, ela é bem feita. Essa aula que ele prepara, a gente vê que ele preparou isso com esmero. Paulo traz esse princípio, irmãos, em Romanos 12, 7 a 8, ele diz: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. O que quer que você faça, deve ser bem feito. Não vai ser perfeito, porque você não é perfeito, mas deve ser o melhor que você puder entregar. E terceiro e último lugar, o terceiro princípio do trabalho aqui que Paulo traz é que nós devemos trabalhar para ter com que acudir ao nosso próximo. Veja o complemento do versículo 28. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, agora para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu devo trabalhar com um objetivo, para ter. Veja que Paulo diz isso, para que tenha. Não é pecado, irmãos, juntar dinheiro. Não é pecado você ter poupança, juntar, acumular dinheiro. É verdade que Jesus falou contra a pretensão de muitas pessoas de ajuntarem tesouros na terra, mas aquilo não é uma proibição de nós termos economias. Paulo diz isso, que você deve trabalhar para ter. Veja só, irmãos, agora, Paulo vai dizer qual é o objetivo de ter. Eu devo juntar dinheiro não para colocar o meu coração nisso, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, mas eu devo acumular, ter, para que tenha com que acudir ao necessitado. O apóstolo, irmãos, traz uma regra aqui para a nossa organização financeira. Eu não posso planejar gastar tudo que eu tenho, tudo que eu recebo no mês ou na semana. Não pode. Às vezes nós fazemos isso por uma questão de necessidade, mas Paulo ensina aqui que uma parte do seu orçamento você deve, se possível, se você tem condições, reservar, guardar, porque um dia pode aparecer alguém mais necessitado do que você e você deve ter nesse dia. Você deve ter algo na sua bolsa nesse dia com que acudir, dentro da sua possibilidade, ao necessitado. Ao necessitado, aquele que passa necessidade, não porque não quis trabalhar, mas porque mesmo trabalhando alguma coisa aconteceu. Você deve acudir essa pessoa. Na verdade, irmãos, a palavra traduzida aqui como acudir, ela significa no grego compartilhar. E algumas versões bíblicas trazem esse texto, para ter com que compartilhar. Qual é a ideia de Paulo? Eu não devo ver os meus bens como meus somente, mas como meu e daquele necessitado que um dia aparecer na minha porta. É dele. Eu devo compartilhar com ele, porque é dele. É meu, mas é dele, do necessitado que bater à minha porta. Percebe, irmãos, a gente deve trabalhar, não roubar, mas trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter com que acudir o necessitado. Ao invés de roubar, ao invés de tomar o que é do outro, o cristão faz exatamente o contrário. Ele dá o que é seu em favor do necessitado. E fazendo isso, irmãos, ele imita o Senhor Jesus Cristo. Cristo é o verdadeiro trabalhador. Jesus Cristo é aquele que veio como segundo Adão, irmãos, para fazer o trabalho que Adão não foi capaz de fazer. E Jesus Cristo cumpriu com os princípios aqui do apóstolo Paulo. Ele fez com as próprias mãos. Jesus não terceirizou o seu sacrifício. Ele precisava se sacrificar na cruz e ele foi quem fez isso com as próprias mãos. É claro que ele foi levado lá pelos soldados, mas voluntariamente. Ele fez algo bom. Isaías diz, Isaías 53:11, que ele se agrada do seu penoso trabalho. Jesus fez uma obra de expiação perfeita que não precisa e nem pode ser completada. E ele fez isso com as próprias mãos. O que é bom? Para quê? Com que objetivo? Acudir o necessitado. Eu e você, nós que éramos necessitados de salvação e não tínhamos como providenciar essa salvação pelo nosso trabalho, Jesus Cristo fez esse trabalho por nós, para nos acudir. Ele compartilhou, irmãos, conosco o que era dele. A vida em abundância que era de Jesus Cristo, que é do Filho amado. Ele compartilhou conosco que éramos necessitados. E agora nós somos chamados a imitar o Senhor Jesus Cristo. Olha aí o versículo 1 do capítulo 5. Vamos ler juntos? O que é que diz Efésios 5:1? Sede, pois, imitadores de Deus
como filhos amados. O padrão da lei é Deus, porque a lei reflete o caráter de Deus. Obedecer ao Efésios 4:28 é ser parecido com Jesus Cristo. Ele foi que, através do seu trabalho, nos salvou. Irmãos, hoje é o dia do descanso, mas amanhã é o dia do trabalho. Dia do trabalho é 1º de maio, né? Mas amanhã começa o trabalho, né? Amanhã recomeça o trabalho. Como é que você vai viver para glorificar a Deus? Trabalhando. Vá para a cama cansado de noite, mas com a certeza de que você trabalhou com as próprias mãos, fazendo algo bom, e na esperança de acudir o necessitado quando ele aparecer à sua porta. Amém? Que o Senhor nos abençoe.